Hã? Sim. Então tá. Bom dia a todos. Aqueles que estão nos acompanhando pela internet. O Gustavo está nos acompanhando. E aí, Gustavo? Como é que tá a imagem? O Gustavo da pouco manda para nós aqui. Ah, mas aqui não vai dar. Estou com o meu retorno aqui. Gustavo está nos acompanhando. E aí, Gustavo? Como é que tá a imagem? Peraí que tá. Não, aí do lado. Aí o Gustavo tá vendo tudo, né? Isso é uma coisa importante para que vocês melhorem o comportamento. Então, a ideia, eu disponibilizei o texto a pedido de alguns para a gente trabalhar hoje, que seria exatamente a admirável web humana, né? Então, a ideia é, num primeiro momento, fazer uma exposição desse texto, né? Vocês podem acompanhar, quem tem ele aí. E o segundo momento seria, nós trabalharíamos no debate. Eu acho que a ideia minha aqui é lançar inicialmente alguns pontos, né, para nossa reflexão e logo em seguida tentar fazer com que cada um de nós fale alguma coisa em torno da sua percepção da emergência da World Wide Web. Se vocês conseguirem ter essa ideia de que a gente está muito mais aqui pesquisando um problema, e o problema é qual é o problema que eu propus a vocês na aula passada, era a questão da mensagem da web, né? Dentro da formulação do meio à mensagem, a ideia é se perguntar, quer dizer, nós estamos nos perguntando qual é a mensagem da web. Então, era isso que eu gostaria que vocês também já estivessem começando a formular enquanto eu vou falando, para a gente poder, na segunda parte, então, fazer esse debate em torno da questão da web. Então, eu vou pedir que vocês façam atenção, porque essa vai ser uma leitura que vai durar em torno de 30 minutos, né? E em seguida a gente parte, então, para um debate. Ok? Pode ser? Não vão dormir? Vamos lá. Então, a admiração não foi pouca quando o personal computer veio à luz e os cidadãos comuns puderam adquirir o seu a partir dos anos 80, basicamente para ser usado como processador de textos eletrônicos. Depois, logo veio a comunicação multimídia que, além de textos, permitia processar também imagens e sons. O PC, com seu inseparável CD-ROM,
causava espanto pelos recursos de hipertextualidade e de potência de armazenamento de memória. A internet, por sua vez, expandia-se sobretudo através das redes acadêmicas e de pesquisa. A admiração, entretanto, redobrou-se quando o potencial multimídia uniu-se ao potencial internet. A rede mundial de computadores, que já era uma realidade como rede de comunicação basicamente textual, tornou-se um grande centro de comunicação mundial altamente descentralizado, servindo conteúdos de imagens, áudios, vídeos, textos, sobretudo a partir da comercialização da internet. Emerge, assim, de forma inesperada, a World Wide Web, a web multimídia digital de alcance mundial. A partir de então, começa-se uma nova experimentação no domínio das comunicações humanas, em redes digitais interativas. Novas formas de compreensão, de criação e comunicação de si, da cultura e do mundo estão sendo, desde então, instituídas em uma velocidade e volume crescentes. Estas novas redes neuroeletrônicas interativas constituem um novo habitat para a psique humana contemporânea. Trata-se, em uma palavra, de uma revolução comunicativa e cultural sem precedentes na história da humanidade. A internet é a grande rede de computadores, a rede das redes, a qual estão conectadas milhares, milhares de pessoas e milhares de instituições de todos os tipos e lugares do planeta. As ferramentas, hardwares e softwares de comunicação e informação, concentradas em torno da web, tendem a uma difusão incontrolável e cada vez maior de usos, com suas potencialidades intrínsecas de alto poder de comunicação e informação, produção e reprodução cultural e científica. A internet já está amplamente consolidada, econômica, cultural e socialmente. Mas sua importância crescerá em largos setores sociais ainda. Os números e as estatísticas, como se sabe, são sempre uma questão de interpretação. O fato de que, por exemplo, apenas cerca de 10% da população brasileira tem acesso hoje à web pode ser visto simplesmente como um privilégio de uma minoria culta e rica que tem acesso à rede. Mas caso se olhe da perspectiva de um movimento no tempo, os números indicam um momento de crescimento e de expansão. Tal como aconteceu com outros meios, muitas vezes a difusão inicial é lenta, mas a partir de um determinado momento ela se espalha mais ou menos rapidamente pela sociedade. Penso aqui, por exemplo, na televisão. Apesar de o alfabeto ter sido inventado há cerca de 2.700 anos, ainda hoje existem pessoas analfabetas. Ainda há 30 ou 20 anos atrás, a televisão era um privilégio de uma minoria. E ninguém condenaria por isso nem o alfabeto, nem a televisão. Em todo caso, é interessante conferir os dados estatísticos dos últimos anos, para perceber o crescimento exponencial da internet no mundo todo, sobretudo a partir da década de 90 do século passado. Entretanto, e mais importante, para além dos grandes ou pequenos números ou estatísticas, existem as pessoas viventes para as quais
a web e as suas múltiplas interfaces interativas significam concretamente um espaço de aventuras existenciais, afetivas, profissionais, econômicas e comerciais. Existem também uma economia e um mercado real. Hoje, qualquer grande empresa, qualquer pesquisador, qualquer estudante, qualquer rede complexa institucional tem alguma forma de conexão com a grande rede. Os setores produtivos mais importantes estão envolvidos com processos ou procedimentos administrativos de pesquisa e de produção associados à manipulação da informação e do conhecimento em redes de computadores, como, por exemplo, a indústria e a pesquisa, o cotidiano empresarial, governamental, universitário, das grandes redes de comunicação e todo o imenso setor produtivo diretamente vinculado à criação de hardwares e softwares, ambientes, conteúdos os mais diversos para a internet em geral e a web em particular. Eles movimentam a vida de milhões de trabalhadores dos mais diversos contextos, sobretudo os dos megacentros urbanos, constituindo grande parte do conjunto das forças produtivas contemporâneas, sobretudo as de ponta, ou seja, aquelas que envolvem as atividades mentais altamente criativas e avançadas. Então, essa sim uma breve introdução, um primeiro esboço do impacto da web, da internet no mundo contemporâneo. Eu queria agora apresentar para vocês em duas partes. Primeiro, a constituição daquilo que eu chamei um novo espaço, ou um novo telespaço social, né, um novo espaço de configuração mesmo social do humano através da internet. E, num segundo momento, queria caracterizar aquilo que são as principais características da World Wide Web, certo? Então, desse modo, né, todas essas implicações políticas, econômicas e culturais, o mundo contemporâneo assiste ao emergir em ritmo acelerado de um acontecimento tecno-intelectual de grandes proporções que dá forma a um novo espaço de ação e interação humana. Esta rede é fundamentalmente um espaço de comunicação universal. Sem dúvida, a comunicação sempre foi um espaço relevante nas relações e disputas humanas pelo poder e pela dominação. E, contemporaneamente, tem exercido um papel de importância capital. O fato novo, entretanto, é que, de agora em diante, cada indivíduo, cada grupo social, cada instituição é, à sua maneira e sob determinadas condições materiais, uma potência comunicativa virtual. É finalmente chegado o reino de Hermes. É o conjunto dos seres humanos que vivem sobre o planeta Terra que são chamados a ocupar as redes digitais de comunicação cibernéticas e a se tornarem protagonistas de suas próprias narrativas. Uma nova grande autopoiese comunicativa humana está em gestação. Autopoiese no sentido de autocriação. Trata-se, então, da emergência de um novo espaço político-antropológico, aquilo que o Steven Johnson chamou o espaço informação, a grande teia humana desterritorializada em movimento virtual à velocidade da luz. A ponta desse imenso iceberg é a World Wide Web.
A cada dia, milhares de sites e páginas são publicadas na web e milhões de e-mails são trocados através da internet. Praticamente, não existe assunto relevante sobre o qual não se possa encontrar alguma referência na web, né? Basta ir ao Google para saber do que eu estou falando. Esse crescimento é exponencial e, em certo sentido, ilimitado. É um universo em expansão de interação e intercriação social e cultural. A complexa rede da inteligência coletiva já se constitui em um grande centro de referência, ação e colaboração social com tendência a um crescimento sempre maior. De um modo tal que, em um sentido próprio, a questão daqui para frente será cada vez mais estar ou não estar, ser ou não ser na web. Estou conseguindo acompanhar tranquilos aí? Estou lendo muito. Está rápido. Deixa aqui abrir o meu e-mail, se tem alguém querendo mandar alguma mensagem. Bom, vamos adiante. Nosso horário é até meio-dia. Então, este movimento de articulação crescente através das redes cibernéticas de interação é inseparável das complexas estruturas mais amplas das redes da vida. A vida é uma rede de relações, um complexo processo de interconexão e de colaboração. De fato, a vida não é apenas luta pela sobrevivência, luta de espécies ou intra-espécies, em que sobreviveria sempre o mais forte, conforme uma conhecida vulgata darwiniana. Mas também a vida é o contrário. Porque para que a vida possa existir, é necessário, ao mesmo tempo, um imenso trabalho e esforço de colaboração. Sem essa interconexão colaborativa, a vida teria sido impossível. Já Aristóteles formulava a ideia da impossibilidade humana de viver para além do Estado, órgão que, essencialmente, tem como finalidade e princípio o bem viver da comunidade. O Estado, sendo uma determinação original e primeira da natureza, é, segundo o filósofo grego, anterior ao indivíduo. O Estado é o elemento que permite a existência concreta desses indivíduos. Por isso, a felicidade do Estado para Aristóteles, ou seja, a universalidade dos cidadãos, é melhor e mais divina que a felicidade do indivíduo. O indivíduo é incapaz de viver sozinho, pois, ainda segundo o filósofo grego, o todo vem antes e é mais importante que as partes. Por isso, a ética aristotélica está subordinada à ciência política. A ética só ganha sentido no interior desta ciência, como de resto todas as demais artes e ciências. Maturana, por sua vez, destaca que o modo de viver propriamente humano se define originalmente pelo compartilhar dos alimentos, ou seja, um modo de vida essencialmente colaborativo, articulado e mediado pela linguagem. Nessa perspectiva,
a vida em geral e a vida humana em especial, se constituem sempre no interior de uma rede de relações colaborativas sem as quais estas vidas seriam inconcebíveis. Assim, a World Wide Web, segundo seu criador Tim Berners-Lee, foi inventada para ajudar as pessoas a interagirem e a colaborarem entre si. Segundo ele, cito, a web é mais uma criação social do que técnica. Eu a projetei para um efeito social, para produzir um efeito social, ou seja, ajudar as pessoas a trabalharem juntas, e não como um simples brinquedo técnico. O objetivo último da web, diz o Tim Berners-Lee ainda, é dar suporte e aperfeiçoar a nossa existência em rede no mundo. Trata-se, então, de um novo espaço-tempo de colaboração humana, intelectual, cultural, profissional e pessoal. Um dos efeitos colaterais relevantes do ciberespaço é o da aceleração do tempo. Hoje, as pessoas sentem-se cada vez mais pressionadas pelo tempo. Há uma sensação permanente de falta de tempo e as tarefas e atividades profissionais urgem cada vez mais tempo e velocidade. Ora, na medida em que o ciberespaço acelera as formas de intercâmbio e comunicação humanos, ele acaba por acelerar também o conjunto da vida e das relações sociais sobre o planeta. Podia depois se deter um pouco sobre esse ponto, que eu acho que é muito interessante, esse problema da aceleração do tempo a partir da emergência da web e de outras invenções tecnológicas. Assim, o espaço-tempo contemporâneo é o do movimento e o do aumento crescente da velocidade. Se nós recuarmos um pouco no tempo, nós veremos como a geopercepção do planeta transformou-se desde a invenção dos aviões, dos trens, dos automóveis. Hoje, nós percorremos distâncias a velocidades que seriam inimagináveis há poucas décadas atrás. Há tempo, nós não vivemos mais sobre uma terra natal bem localizada no mapa político mundial. Os indivíduos deslocam-se o tempo todo para trabalhar, cruzam bairros, cidades e às vezes países e estados inteiros. Tornam-se vizinhos de pessoas distantes através de correios, telégrafos, telefones, aplicativos web de comunicação instantânea e através de e-mail. Os cidadãos tornam-se cada vez mais planetários, circulantes de muitas cidades, ubíquos pela presença digital. Tornam-se habitantes de um planeta redobrado sobre si mesmo. Portanto, na vida pós-industrial, nós estamos em movimento permanente. Movimento crescente nas ruas, nas estradas, nos céus. Nomadismo generalizado que multiplica as formas de ser, de aparecer, de se parecer e se auto-perceber. Ao mesmo tempo em que o tempo encontra-se
acelerado, o espaço humano encontra-se desterritorializado. Hoje, grande parte do principal das atividades humanas e da produção se processam justamente em conexão direta ou indireta com essas redes cibernéticas de interação à distância. Quer dizer, muito do que hoje nós fazemos e que antes eram plenamente e facilmente localizados no espaço se tornam atividades que nós acabamos fazendo à distância. Isso tem a ver, sem dúvida, com um monumental desejo humano de dominar, de vencer e superar distâncias. Estradas, avenidas, pontes aéreas, satélites, cabos transatlânticos, redes telefônicas e de computadores tornam cada vez mais a distância uma quimera. Vencemos distâncias, trabalhamos, pesquisamos, estudamos, amamos, percorrendo distâncias, encurtando essas distâncias e tornando presente imagens, falas e textos em qualquer ponto da teia digital planetária. Na distância, as pessoas se aproximam cada vez mais, tornando-se cada vez mais presentes, mais virtuais, nos quatro cantos do mundo. Seja o nome que se queira dar a esta telesociedade desterritorializada. Já se falou em sociedade pedagógica, sociedade informática, sociedade pós-industrial, sociedade do conhecimento, vila digital, sociedade em rede, sociedade elétrica. Seja o que for, trata-se sempre do espaço antropológico, do movimento social, à velocidade da luz, no centro do qual se encontra a web com suas ecovias digitais e suporte universal. Este é, então, um novo espaço-tempo do fazer e pensar humano, do interconectar-se subjetivo, em suma, do agonismo político. Trata-se de uma telepolis mundial digital, uma megacidade eletrônica. Então, nessa primeira parte, a ideia era focar um pouco algumas mudanças em torno das nossas noções de espaço e de tempo. Como que a web interfere nessas duas dimensões que são fundamentais na nossa existência. Depois a gente volta a esses pontos. Bom, a segunda e última parte, então, do meu texto, procura, apontar algumas das principais características, digamos assim, da web, que a gente, pelo menos, pode perceber de modo mais claro. Então, surgida no princípio dos anos 90, a World Wide Web muitas vezes é confundida com a internet. A web não poderia existir sem a internet, que já existia desde os anos 80. Por outro lado, hoje a internet seria impensável sem a web. Tim Berners-Lee procura distinguir os papéis e funções de uma e outra. Cito mais uma vez o Tim Berners-Lee. Diz ele: muitos tipos diferentes de programas usam a internet. O correio eletrônico, por exemplo, circulava por aí muito antes do sistema de hipertexto global que eu inventei e chamei de World Wide Web. Agora,
a videoconferência e os canais de áudio em fluxo, existem, entre outras coisas, que, como a web, codificam a informação em modos diferentes e usam linguagens diferentes entre computadores para prover um serviço. Segue o Tim Berners-Lee. A web é um espaço de informação abstrato, imaginário. Na rede, na net, nós encontramos computadores. Na web, nós encontramos documentos, sons, vídeos, etc. Informação. Na rede, as conexões são cabos entre computadores. Na web, as conexões são links de hipertextos. A web existe por causa de programas que se comunicam entre computadores na rede. A web não poderia existir sem a rede. A web tornou a rede útil porque as pessoas estão realmente interessadas em informação, para não mencionar conhecimento e sabedoria. E não querem saber, na verdade, sobre computadores e cabos e etc. Então, uma breve distinção entre web e internet, ela é produtiva e interessante. Então, sigo. A web é mais uma ideia do que uma máquina. Entretanto, a ideia seria impensável sem a máquina que lhe dá suporte e a determina em suas diferentes funções. O conjunto dessas funções faz da World Wide Web um meio de comunicação essencialmente híbrido, na medida em que permite a conjunção em uma única interface comunicativa das formas escrita e audiovisuais que antes estavam separadas. Marshall McLuhan, para quem os meios de comunicação são extensões do homem, coloca assim a questão da emergência dos meios híbridos. O híbrido diz ele, o híbrido ou encontro de dois meios constitui um momento de verdade e revelação, do qual nasce a forma nova. Isto porque o paralelo de dois meios nos mantém nas fronteiras entre formas que nos despertam da narcose narcísica. O momento do encontro dos meios, isso é importante sublinhar. O momento do encontro dos meios é o momento de liberdade e libertação do entorpecimento e do transe que eles impõem aos nossos sentidos. Fecha aspas. Assim, uma das características principais dessa nova mídia híbrida é a instauração de uma dinâmica interativa na comunicação em uma dimensão tal que seria impossível nas mídias eletrônica e impressa de massas tradicionais. Então, interagir aqui significa ser ativo no processo comunicativo. De um lado, significa dispor, pesquisar em um banco de dados sempre renovável, crescente e ao alcance da mão. É preciso escolher e deliberar constantemente e clicar. No movimento desse clicar, navegamos, dirigimos nossa nave pela nosfera, né? Quer dizer, a esfera do pensamento, né? Processo de controle e autocontrole aberto de comunicação. De outro lado, interatividade significa poder participar como construtor direto dessas mesmas fontes, sem a intermediação de um meio controlado exteriormente.
na mídia tradicional, como o rádio, o jornal e a TV, o controle e autocontrole da produção e apropriação comunicativa escapam totalmente aos participantes. Esses meios de comunicação são fechados e hierarquizados rigidamente, mesmo que a televisão implique, como propôs McLuhan, uma intensa participação do telespectador. Mesmo que ela implique nessa intensa participação, ela castra o principal, ou seja, a interação criativa. Volto ao Tim Berners-Lee para esclarecer essa noção de interatividade. O Tim Berners-Lee, então, a interatividade na web inclui não só a capacidade de escolher, mas também de criar. Nós deveríamos ser capazes, diz ele, não somente de escolher algum tipo de documento na web, mas também de produzir qualquer tipo de documento com facilidade. Capazes não somente de interagir com as outras pessoas, mas de criar com elas. Intercriatividade é o processo de fazer coisas e resolver problemas em grupo. Se a interatividade não é simplesmente sentar diante de uma tela passivamente, então a intercriatividade não é simplesmente sentar ali diante de algo interativo. Um pouco de água aqui, porque tem garganta que resista a ficar falando direto. Então, queria fazer uma breve referência à televisão conhecida como televisão aberta, né? Porque ela justamente se situa, em grande parte ao menos, no paradigma do modo de ser industrial. Ou seja, a padronização e consumo de massas em grandes estados-nações. Né? Então, para Manuel Castells, esses meios de comunicação, como a TV, constituem uma forma de comunicação de mão única. Segundo ele, a galáxia McLuhan era um mundo de comunicação de mão única, não de interação. Era e ainda é a extensão da produção em massa, da lógica industrial para o reino dos sinais, e apesar do gênio de McLuhan, não expressa a cultura na era da informação. Esses meios de comunicação de massa. Tudo porque o processamento da informação vai muito além da comunicação de mão única. Então, por sua vez, a noção organizacional, o espaço psíquico dessa nova mídia interativa é a da transversalidade. Não se trata aqui nem de estruturas horizontais, nem tampouco de estruturas verticais, ou não somente. A transversalidade, como modo de operação, seria uma dimensão de operacionalidade no interior dos processos inconscientes das tradicionais hierarquias institucionais alienantes. Ao mesmo tempo, a cultura transcende os tradicionais limites dos Estados nacionais. No interior dessas redes interativas, uma multitude de culturas se põe a comunicar, a narrar suas diferentes linguagens e modos de ser e viver. Aí convivem
uma irresistível diversidade de jogos de linguagem, sendo a interculturalidade um dos fundamentos essenciais da nova mídia. Mas não acaba nunca. Vamos lá. Consequentemente, as novas tecnologias intelectuais de interação possibilitam uma reapropriação comunicativa da cultura e, ao mesmo tempo, da cultura comunicativa, na medida em que elas, além de diversificarem e intensificarem a informação, sobretudo, a democratizam em sentido profundo, uma vez que o poder de produção e o poder de comunicação são transferidos para todos os integrantes da teia cibernética. Trata-se, então, de uma desterritorialização do poder de comunicação, antes extremamente concentrado e verticalizado, para um modelo mais desconcentrado e transversal, diria molecularizado, interligando postos e hierarquias de comando, articulando saberes e projetos humanos em escala mundial. A humanidade unifica-se pela primeira vez. Entretanto, não em torno de um modo de comunicação excludente de poucos para muitos, como a televisão, mas de um tipo de comunicação aberta, com potência criadora, transversal, universal, de muitos para muitos. Eis a nova forma de comunicação intercriativa e universal em pleno vigor e crescimento. Então, cada participante da rede mundial agora é uma potência comunicativa singular, produtora de sentido. Eis a diferença essencial. Enquanto nos meios de comunicação de massas, a produção de sentido é determinada de modo essencialmente heterônomo, né, de fora para dentro, as redes digitais interativas de comunicação, como a web, possibilitam uma forma de comunicação essencialmente autônoma, ou seja, autoprodutiva, autopoética, né, utilizando a expressão que eu usei há um tempo atrás. Então, o que está em questão é uma transformação fundamental das interfaces e dos modos de comunicação humana sobre o planeta. Por isso, aqui, nós podemos falar de uma verdadeira revolução cultural em processo. Então, os meios de comunicação, tais como hoje nós os conhecemos, serão pouco a pouco transformados. E aqui eu acho que é um ponto bem interessante de a gente se deter depois. O jornal de papel diário de massas tem aparentemente seus dias contados. Pelo menos eu espero. Né? Porque não existe nada mais poluente do que um jornal de papel diário como os que a gente tem. A gente volta nisso. Então, e não será apenas uma transformação da forma jornal do papel para o digital. Será também uma transformação do meio jornal em um novo formato multimídia, online, sendo produzido e atualizado o tempo todo, etc. O diário impresso de papel com hora marcada para sair a público
terá cada vez menos importância no novo grande mercado eletrônico da informação que representa a web digital. Bom, então estou indo já para a finaleira. Assim, então, a web é uma rede que comporta a universalidade das tecnologias da inteligência no seu interior. O seu modo de funcionamento e organização é transversal em forma de rede. Seu tempo é o tempo da aceleração à velocidade da luz e seu espaço, o espaço da desterritorialização, ou o espaço desterritorializado. É uma interação maquínica das várias mídias tradicionais e particulares, transversalização de máquinas subjetivas, artísticas, técnicas, políticas e intelectuais, constituindo desse modo novos universos de referência ético, estéticos, econômicos e políticos, constituindo também novas interfaces para a criação estética e a criação política, novos meios de produção e expressão e novos meios de produção e divulgação do conhecimento. A World Wide Web constitui, assim, uma reorganização preliminar e uma ultrapassagem relativa dos meios tradicionais de comunicação. A partir dela, irão se estabelecer, ou ela vai ser, digamos assim, o foco a partir do qual se vão estabelecer as grandes redes e os grandes meios de comunicação, que por sua vez serão necessariamente mundiais e desterritorializados quanto ao tempo e ao espaço. A web é formada por uma complexidade de tecnologias digitais, de comunicação e informação articulada em redes cibernéticas. Que, organizadas em nível mundial, potencializariam ou potencializaria, quem sabe, o surgimento daquilo que Félix Guattari chamou de uma era pós-mídia. Segundo ele, Félix Guattari, que é um filósofo francês extremamente genial, final do século passado, segundo ele, as evoluções tecnológicas conjugadas a experimentações sociais desses novos domínios são talvez capazes de nos fazer sair do período opresso atual e de nos fazer entrar em uma era pós-mídia, caracterizada por uma reapropriação e ressingularização da utilização da mídia. Em suma, a web se torna o lugar contemporâneo de construção do grande hipertexto humano. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui, para abrir essa nossa conversa, né? Já acabou, Pauline? Está concentrado? É duro, né? É duro essa aula, assim. Pô, já tô com a minha bateria. Já tá crítica aqui, ó. Pô, carreguei o negócio e já tá paulhado. Tem.
então de ir além do meio-dia pra cá. Não, Se tu quiser, eu posso falar com o Leandro, ele pode ficar aqui. não, meio-dia e 5. Não faça isso. Tem que meio-dia. Eu, sim. Não, tá bom meio-dia. Eu vou falar com o Leandro, daí pode ficar à vontade. Porque já estão faltando 20 minutos. Tá. Um minutinho, então. Mas tá rolando aqui, né? Sim, sim. Questões, Gustavo Fischer. Tem, ó. Estou assistindo essa aula de... Você quer o Anésio, teu amigo? Anésio, assistindo essa aula de João Pessoa na Paraíba. Manda aquele abraço pro campinense que está ali, ó. Peraí que o... Não sei se vai, porque ele tem que... Não, ele tem que liberar lá. Edson, libera aqui pro nosso amigo Arthur. Eu vou ficar todo vermelho, tá? Todo vermelho. Dá um zoom, Edson. Não, dá um zoom na galera. Ah, isso. Aí, ó. Aí, mande um abraço pra mãe, pro tio, namorado. Bom, olha aqui, ó. Você acha que a gente pode começar com uma pergunta, com uma questão do Gustavo aqui? Não? Não? Pra vocês verem como o espaço cibernético tem prioridade em relação ao presencial. Obrigado. Ó, Gustavo diz assim, ó. Se a web é uma criação mais social do que técnica, né? Como eu acabei de dizer, o Tim Berners-Lee. Isso não quer dizer que aqueles que desenvolvem novidades técnicas para a mesma não estejam fazendo através da invenção um uso social. A divisão do técnico com o social e o cultural é boa para explicar a importância de cada um, mas o aluno que der o passo adiante e enxergar o técnico no social e vice-versa, estará identificando oportunidades melhores para a sua carreira. Tá certo, eu acho que é muito a perspectiva do próprio McLuhan aqui, né? De não fazer essa distinção entre técnica e social. Mas eu queria só observar aqui o ponto. É claro que eu acredito que o Tim Berners-Lee ele tem claro que essa distinção ela não é mecânica. Só que o problema para ele era, digamos assim, nos fazer perceber a importância social mais do que técnica da web, certo? Então, acho que está de acordo com essa proposição do Gustavo aqui, a ideia de que ali tu tem um instrumento social de colaboração. E não só um brinquedinho para ficar, sei lá, chateando. Tudo bem, né? Pode fazer isso. Não é? Mas o Tim Berners-Lee ressalta aqui a questão de um espaço de colaboração. E para isso que ele criou o web. Né? Então, quer dizer, o espaço, a colaboração é originária na constituição da web. Vamos adiante, mais uma. Sobre a aceleração do tempo, diz ainda o Gustavo. Se a web é mais social que técnica, a aceleração não é pela existência de redes, servidores ou softwares, e sim no uso ou desuso que desses mecanismos é feita pelas pessoas. Ou seja, pergunto como provocação, dizer, é possível ser lento na internet? Ou seria possível, mas não permitido por uma coerção social rumo à velocidade? Tá, a pergunta é, para nós, né?
É possível ser lento na internet? Ou seria possível, mas não permitido por uma coerção social rumo à velocidade? Entendeu a pergunta? Vamos lá. Então vamos ao debate aí, galera. Vamos lá. Gustavo colocou aqui, vocês acham, como é que a gente responde aqui? É possível ser lento ou nós não podemos ser lento em função só da coerção social de velocidade, né, que nos é imposta? Vamos lá. Acho que mais relação com a tendência da rede atual e da coerção social que tende a velocidade das coisas, sempre buscar mais rápido, mais instantâneo. Então uma lentidão seria às vezes vista como um atraso, não como um modo. Mais social. Uhum. E aí? Quer mais? Então passa para mim que eu vou fazer um comentário. A questão talvez não seja de que as redes aceleram em si mesmas, mas a questão é que como as redes permitem essa interação à velocidade da luz, o fato é que nas sociedades de alta concorrência, alta competitividade, quem der a resposta antes para um determinado problema sai na frente. E se então acho que a questão do Gustavo é bem respondida pelo Juliano, quer dizer, em parte ela é mais social, porque é a pressão do trabalho, quer dizer, tu não pode, se teu chefe pede para tu responder um e-mail no dia seguinte, se tu ficar esperando 3 dias para responder esse e-mail, tu vai começar a te dar mal, né? Ou seja, mas aqui volta a questão da inseparabilidade da técnica e do social. Quer dizer, só existe essa pressão social porque existe o meio técnico que tornou possível essa pressão social. Quer dizer, antes a possibilidade de ir para o Japão, antes da invenção do avião, era difícil. Agora, no momento em que eu posso ir em 12, 13 horas ao Japão, isso muda completamente a estruturação do tempo, né? Então, é social, mas eu agregaria, ela é social porque uma técnica permitiu ou impôs esse tipo de configuração de espaço-tempo nas relações de produção. Podia ir, não tinha como ir ao Japão antes de um modo veloz, por mais que eu quisesse. Tá bom, Gustavo? Muito obrigado pela participação, pela colaboração, como sempre. Pauline, eu ouvi. Uhum. Tá brincando com o Gustavo. Então vamos. Olha, a gente tem aí uns 20 minutos. Tu conseguisse falar com. É verdade. É verdade. Vamos lá, tá aberto o microfone, vocês falem. O Juliano, aperta no negócio. Eu tinha pensado numa questão que é mais ou menos assim, até anotei aqui enquanto tu falava logo no início do texto. Se a web é uma ferramenta de um meio social, como se adaptarão a ela os valores reais de hoje, cada vez mais inseridos nessa realidade online, como eles nos afetam? Puxa. Valores gerais, de relação humana mesmo, entre as pessoas e o modo como isso está inserido online, como eu vejo assim, sendo trocado do modo real, o modo offline para uma coisa muito mais online. Eu não sei se seria trocado. Ou preferido. Dá um toque, Edson.
Eu não sei, vamos tocar a ficha aqui, esqueci. Eu não sei se é uma questão de trocar. Eu acho que a gente não troca, mas eu acho que são novas possibilidades. É uma preferência. Não é uma preferência. Se tu gosta de alguém, é claro que tu quer estar com essa pessoa. Tu não vai trocar estar com uma pessoa que tu gosta. Agora, se tu não pode estar com ela por uma questão de distância, seja lá o que for, bom, pelo menos tu tem uma possibilidade. Mas a pergunta do Juliano é a pergunta que eu queria fazer para você. Quer dizer, o que é que está pegando hoje de interessante na internet? Pensa, por exemplo, o Orkut. Acho que é um exemplo interessante de espaço público que a juventude está se apropriando e transformando. Os fotologs, por exemplo, também são espaços de exposição, né? Antes tu tinha teu diário, né? Então o diário ficava lá escondido na gaveta. Hoje os jovens colocam as suas vidas pessoais ali e tu pode acessar numa boa sem problema, né? Tu pode acompanhar a vida de uma pessoa através da internet. Eu acho que ao mesmo tempo assim que a sociedade capitalista e tal tem uma coisa muito do individualismo, assim, está se criando uma coisa meio que de coletividade entre as pessoas, assim, até pelo fato desses formatos e ferramentas assim que a web disponibiliza, né? Eu tenho essa impressão. Assim. Eu tenho essa impressão também, porque de algum modo a imprensa ela determinou uma subjetividade mais individualista, assim, mas é uma tese do McLuhan essa. De algum modo a escrita ela é introversão, ela propicia a introversão, né? Quando a gente lê um texto é um diálogo com a gente mesmo. E a televisão, apesar dela unificar, quer dizer, ela ser coletivizante, né? A televisão ela é coletivizante, mas ela é coletivizante sem individualidade. Olha, talvez a gente pudesse desenvolver o seguinte raciocínio. A ideia é de que a web é uma mídia híbrida. Essa noção de híbrido é importante. Ela é híbrida porque ela junta aquilo que era recurso impresso, texto, ela junto com aquilo que era audiovisual, etc. Então, se a mídia impressa ela convocava a nossa interioridade, a introversão, vocês podem ver, todas as pessoas que leem muito são pessoas normalmente meio isoladas, né? São meio bicho do mato, não é? Elas se fecham. E a televisão, para pegar um exemplo de uma mídia eletrônica, que é um importante contraponto para nós entendermos a web, é importante sempre olhar para trás, ver o que precedeu, né? As coisas não saem do nada. Ela é coletiva, mas ela não é individualizante, quer dizer, no sentido de individualizante, no sentido de produção de singularidade existencial. Por quê? Então, uma digamos assim, individualista e nos convoca a introversão. A outra é coletivista e nos convoca uma extroversão geral. Quer dizer, quando eu estou assistindo um programa de televisão, eu participo do mesmo universo de milhares e milhares de pessoas. Quer dizer, eu estou me coletivizando, sou muito mais coletivo. Só que eu não me singularizo como eu me singularizo numa leitura. Né? No momento que esses dois meios se juntam, tu tem uma nova possibilidade. Quer dizer, tu sai do transe narcótico da imprensa, da introversão, e tu sai do transe narcótico da televisão. E forma uma nova possibilidade, que é de uma coletivização singularizada. Essa eu acho que é uma ideia interessante de a gente pensar. Não esqueça, o problema para nós aqui é que mensagem que a web está nos trazendo enquanto meio.
né? Sempre esse ponto. Aceleração do tempo, desterritorialização, coletivização da subjetividade, singularização da comunicação, né? Vamos lá, mas e os... Falem aí, vou perguntar para vocês. Vou perguntar para vocês, já que você não me pergunta, eu vou perguntar. Qual é para vocês dentro da experiência mesmo de cada um, dentro dessa ideia de que a gente está aqui tentando entender esse fenômeno, que é muito recente, está aí, né? Qual é para vocês o efeito principal da web? Qual é a mensagem principal? Eu fiz a pergunta. O Mário está quieto hoje. Sim, opa, salve. Quem é que arrisca um? Vamos lá. Eu arrisco. Vai, meu jovem. É a comunicação. A comunicação, tipo assim, poder conhecer mais pessoas. E aí? Ah, desculpa, só estava acessando aqui. Ele vai produzir o link depois, pra gente poder acessar. Fala de novo. É a comunicação. Anderson, Oi. pode falar. É a comunicação, poder conhecer mais pessoas de diferentes locais. Tchau. Comporta aí, Zomas. Vamos lá, galera. Não, tá. Tá, então eu gostaria de mencionar aquela questão da pressão social, ou seja, existe uma expectativa maior que se façam mais tarefas de mais qualidade. Os estudantes espera-se que consigam mais informações porque a informação existe. Os profissionais espera-se que eles tenham mais fontes de pesquisa, que eles façam as tarefas, que há mais fontes de pesquisas e mais condições de se atingir as tarefas essas, né, de se resolver essas tarefas. Então, há uma pressão para que esses profissionais também ajam de acordo e façam mais com cada vez menos tempo. Dentro desse quadro, assim, até um pouco sacrificante para a pessoa, eu gostaria de colocar uma questão. As suas colocações em aula sempre foram altamente otimistas com relação a esses novos tempos. Eu nunca vi, pelo que eu me lembro, assim, nenhuma menção a aspectos negativos desses novos tempos com relação aos anteriores, quando não haviam esses meios todos de comunicação. Não haverá aspectos negativos também com os quais se preocupar? Ah, essa pergunta é dura. Ô, Leandro, alguém quer falar aí? Quer falar, Bilíbio? Não? A questão é a seguinte, ô Mário. Essa coisa do otimismo, né? Eu acho que tem uma leitura mais otimista mesmo da web, né? Mas claro que isso não pode nos embotar a percepção de que existem problemas também, certo? Quer dizer, onde há os seres humanos, sempre haverão problemas de toda ordem, de que a gente puder imaginar, rancor, ressentimento, amor, ódio, enfim, tudo que é humano faz parte também. Nós não vamos eliminar o sofrimento, nós não vamos eliminar os problemas, a dor humana. A web não vai resolver esse tipo de coisa, claro. Agora, o que me preocupa principalmente são duas coisas, assim, eu acho que é importante falar. Primeiro, a minha geração, isso é importante referir, é uma geração que foi totalmente oprimida pela mídia de massas, por essa mídia de mão única. Quer dizer, nós fomos quando nós éramos estudantes, nós não tínhamos nenhum meio de comunicação que permitisse a nossa expressão enquanto jovens. Então, o que os jovens faziam? Ou, como era o meu caso, nós inventamos lá um movimento de rádio livre, né, que era para furar, digamos assim, o império da mídia de massa. Não tinha brecha nenhuma. Com
os nossos panfletinhos xerocados, a gente não conseguia uma comunicação com o mundo. Então a Rádio Livre, que era via o sistema FM, que dava lei de segurança nacional na época, né? Então isso é um primeiro ponto que é importante, porque o que acontece com a web? De repente eu me deparo com um meio de comunicação que permite que eu comunique os meus projetos, as minhas singularidades e aquilo que eu acho que eu gostaria de falar para o mundo. Então isso é uma primeira coisa importante, porque de repente nós vimos extremamente opressos por uma mídia que não nos dava espaço, né? Ou que pagava preço de ouro um espaço na televisão, que jovens normalmente não têm, né? Outro ficava em silêncio, quer dizer, a opção não tinha. Quer dizer, hoje, pelo menos, a web, ela de repente coloca esse espaço. E aí o segundo ponto, que é o mais importante, quer dizer, o que a gente faz com esse espaço? Porque a gente vê os intelectuais, a esquerda, os transformadores, os revolucionários, sei lá, sem proposta. Então, vê bem, em parte é uma profissão de fé, ou seja, de que esse novo instrumento permita, porque ele permite, aí é importante, ele permite o quê? Uma maior democratização da informação, ele permite uma maior democratização do conhecimento, ele permite que qualquer pessoa se manifeste através de um website, por exemplo. Hoje tem website do Movimento Sem Terra, website do Movimento Zapatista, website do Movimento Greenpeace. Por aí vai. Hoje tem milhares de formas de expressão que nós não tínhamos essa possibilidade. Então, o problema de apontar, digamos assim, de aparentemente fechar os olhos, acho que isso é exagerado em todo caso, aparentemente fechar os olhos para o lado negativo, significa tentar visualizar aquilo que é potencialmente relevante para o desenvolvimento cultural da humanidade. Porque o problema é que a nossa maneira de pensar, às vezes, é excessivamente crítica. E a gente não consegue ver o que há de potência criadora em certos meios. Isso era um pouco a luta do McLuhan que ele fazia com relação à televisão. Talvez o nosso erro a gente vai reconhecer logo adiante. Mas ele achava a televisão um grande potencial de educação, grande potencial pedagógico. A televisão tinha um grande potencial pedagógico para o McLuhan. E o problema é que as pessoas não conseguiam entender a televisão porque elas se preocupavam só com os conteúdos da televisão. Então elas não entendiam o meio enquanto tal e o potencial do meio. E a ideia dele, como é que nós podemos explorar o potencial pedagógico? Mas para explorar o potencial pedagógico, eu preciso entender qual é o efeito desse meio, qual é a mensagem desse meio. É a mesma coisa agora com relação, em parte, a mesma coisa com relação à internet. E o que é possível fazer? É espantoso, por isso é admirável a web humana, né? Admirável, ela tem um duplo sentido. O sentido da admiração mesmo, por alguma coisa bonita ou interessante, e ao mesmo tempo a admiração, aí tem um sentido mais crítico, no sentido de, o que é isso? Né? De repente, em 10 anos, a gente tem essa potência toda aí, e o que nós vamos fazer com isso? O que é isso? Enfim, então, a admiração também nesse sentido. Então, tem um lado positivo, tem um lado de uma visão otimista, porque também no mundo em que 1 bilhão de pessoas vivem abaixo do nível da pobreza, um outro tanto vive abaixo de padrões culturais minimamente civilizados. No mundo em que a guerra, violência, tem que ver alguma coisa nesse mundo também positiva, interessante. Então, tem uma profissão de fé, mas também tem uma tentativa de ver os reais, não a fantasia. Eu não estou fantasiando dizendo que eu posso fazer um website, qualquer pessoa pode fazer um website.
e colocar a sua visão de mundo. Agora, comparado, voltando e terminando, comparado com o que eu podia na mídia televisiva, são duas coisas completamente diferentes. Não, vai longe. O Juliano. Em uma ótica mais próxima, é fascinante a possibilidade de uma produção de conteúdo pessoal, mas se a gente observar de uma ótica mais geral, a massificação que a web propõe não gera uma ofuscação da individualização regional, em termos assim, de uma aldeia global, tu acaba... Entendo. Acho que isso é uma questão relevante, porque a ideia é que, bom, então se globaliza tudo, não se tem mais, digamos assim, se perde as características singulares, regionais, de um povo, etc. Né? Agora, eu não usaria o termo massificação na internet, eu acho. Eu acho que não é um termo adequado, porque o fato de ser milhares e milhões de pessoas não significa que massificação no sentido que a gente usa no meio de comunicação de massa. Tá? Agora, esse é um problema. Por exemplo, hoje a língua inglesa ela é hegemônica. O Esperanto que deu certo. Agora, a questão é como que os grupos regionais e os grupos singulares vão se colocar na rede. Eu acho que é cada vez mais isso. Porque o problema é o seguinte, tu tem uma hegemonia do inglês, sem dúvida. Mas tu tem boa parte da literatura francesa online, tem projetos, hoje o Google está capitaneando projetos interessantes com relação a bibliotecas digitais, tu tens alemão, tu tens o italiano, o português tem uma inserção relativa. Agora, por quê? Porque, em parte, os governos não se dão conta da potência que está em jogo, potência comunicativa, e ficam esperando. Então, esse é o problema que eu me referi antes. Tu tem o espaço, e o que tu faz com o espaço? Então, depende muito também porque não dá para ver as coisas de um modo muito maniqueísta. Porque se os grupos regionais ou as línguas particulares não têm expressão na web, isso é responsabilidade nossa. Por que nós não invadimos? O meu problema, há mais de 15 anos, para você ter uma noção, é o seguinte: olha o espaço que a gente tem aí, vamos nos apropriar desse negócio. Alguns estão mal nascendo, estavam falando disso. Vamos nos apropriar desse negócio. Bom, e onde é que vai a apropriação? Onde é que está essa apropriação? Tem. E eu acho que tem. E aí, eu acho que as regionalidades elas se expressam muitas vezes quando um jovem vai lá e abre um fotolog ou um espaço no Orkut, que são espaços de expressão singular. Agora, corre o risco? Corre! Mas muito menos do que a gente corria antes, quando tinha só meia dúzia de meios de comunicação transmitindo para o mundo. Então, a imposição no imaginário antes da web era muito grande. Por isso, então, essa minha visão mais otimista da própria web, porque eu quebro esse muro, essa coisa monstruosa que nós vivíamos, uma opressão, que ainda vivemos, né? Acho que não dá para esquecer isso. A maioria do povo brasileiro, sem dúvida, do meu ponto de vista, está oprimida pela mídia de massas, sem capacidade de reação. Então, de algum modo, a reação vai depender muito das novas gerações que conseguirem se apropriar dessas novas tecnologias, eu acho. Tá? Então tem uma profissão de fé também. Não nego isso. Tá? Também é profissão de fé. Vai.
Eu acho que a questão da memória, tanto da nossa realidade agora, mesmo que restrita, quanto dos outros tempos, assim. Acho que é uma coisa que vai ser que deve ser mais trabalhada também porque existe uma conservação, assim, para as próximas gerações e para as próximas terem uma noção do que já foi feito e do que não foi feito também. A realidade dessas pessoas que não têm acesso, acho que muitas vezes também está sendo retratada, assim, e está bem mais ilustrada para as próximas. É isso. Não, esse ponto da memória é interessante pensar. Por exemplo, se pensar na televisão, ela não tem memória, né? Hã? Tem arquivos, né? Mas a ideia é que aquilo passa. Não, a televisão tem um arquivo, mas não tem um arquivo público, né? Não é que na internet que tu pode chegar no arquivo e abrir para teu bem prazer olhar aquilo ali. A TV, ela abre o arquivo só quando ela acha que tem que abrir, né? Não, mas o que está acontecendo com a televisão agora é justamente o contrário, né? Você pode gravar a Sky Mais, por exemplo. Você pode gravar o que você quiser e assistir depois, então você faz essa programação. Né? Mas isso tem a ver com a própria, como eu falava na aula passada, vocês vão lembrar, a pressão do novo meio faz com que a mídia tradicional também tem que se adaptar, porque as pessoas querem acessar na hora que quiserem. A complexidade é muito grande. Então, tanto que a TV tradicional ela disponibiliza na internet vários vídeos da programação, né? Que é para se atualizar na velocidade da internet. Mas de um modo muito mais lento também, né? Se a gente pensar. Lento e limitado também. Hoje, por exemplo, uma televisão, o banco de dados que ela disponibiliza é muito pequeno comparado com o que ela produz diariamente. Ela já é a mensagem. Ela não é um dispositivo que fica ali, tu vai ali e faz a busca, tu acessa e já é a memória ali, né, em si. Quando tu já faz um site, já vai estar pra memória. E a televisão tem que selecionar, disponibilizar, a pessoa acessar. E a internet fica mais fácil, mais rápido. A gente discutiu isso com a Miriam. Muito bem. Então, mais uma intervenção. Mais uma questão. Não. Mais uma questão? Não? Vou escolher um para fazer uma questão, então, para... Fala, Gabriela. Fala. Certa. Não, é que eu achei meio absurdo defender a extinção do jornal impresso. Boa. Bom, né? Isso aí é polêmica, é bom. Achou absurdo? Achei. Eu acho que se é falou em poluição, se é por poluição, a tecnologia está aí pra gente resolver esse problema também. Certo. Acho que não tem como, não dá pra depender totalmente da máquina, da internet. Não vai botar bom, pode botar um notebook com o teu celularzinho e sair e acessar a informação a qualquer momento, mas não tem que ficar totalmente dependente disso. Acho que não pode se desligar das outras coisas. Materiais, eu acho que... Mas existe tecnologia para fabricar... Sim, tem Não, mas eu acho que o que ele estava tentando dizer é que no futuro, assim, por exemplo, tem tecnologia já que substitui o papel e só atualiza, assim.
Você pega aí uma folha, assim, porque não dá pra você, por exemplo, levar o notebook pro banheiro, né? Mas dá até dá. Mas a parte de trás o pessoal prefere. E o jornal também serve pra emergências. Um papel, assim, um papel que possa ficar atualizando, assim. Então, você receberia o jornal, você conectaria isso, receberia essa informação todo dia, teria isso pra você. Então teria um processo de edição semelhante ao do jornal. Na verdade, eu acho que a substituição do papel. Uma tela flexível. É só o problema que hoje tem aqui. O pessoal prefere o jornal porque é mais prático, pode pegar, levar. E o que eles estão tentando fazer, eu não sei se eles conseguiram ainda, é justamente pegar e fazer com que a tela flexível fique como o papel. Hã? Essa ali é melhor, faz que em céu. Papel. E bem, ó. Não, que aí tu vai estar transformando a mensagem do jornal. Claro. Tá mudando o meio, né? É. E o filme aqui. Deixa eu falar sobre isso, então. Acho que... Nessa direção, então, vai. Liga. Me corrija se eu estiver errado. O Marcos não defendeu a extinção do livro com o advento da televisão. Libera, mas... E a partir disso dá pra ver que hoje se produz muito. Não, que eu vejo que hoje se produz muito mais livro do que se produzia quando ele fez essa previsão. Eu acho assim, ó. Primeiro, vamos pegar o McLuhan. Eu acho primeiro o que o McLuhan propunha não é a extinção do livro, mas a tentativa de perceber a enorme importância que tinha para a juventude a televisão. E ressaltar que a nossa leitura da televisão é uma leitura de letrados, de pessoas letradas, do mundo letrado, que acabavam fazendo uma leitura da televisão extremamente preconceituosa. E esse é o ponto principal do McLuhan. Né? Dizer o seguinte, olha, tem uma nova mídia aí, que é a televisão, e que a juventude quer isso aí, quer dizer, não está mais interessada muito em ler. O fato é esse. Os jovens leem muito menos hoje do que liam há, 200 anos atrás. Agora, isso é ruim? Necessariamente não. Depende do que a televisão também está propondo como conteúdos, etc. Então não era uma extinção do livro, mas era uma relativização, eu acho, tá, do livro, tá, em função dessa enorme potência da televisão. Bom, deixa eu voltar ao ponto que tu levantas, quer dizer, aí a questão primeiro é uma questão ambiental, que é uma questão que nós não podemos deixar de levar em consideração, e é uma questão fundamental. Vocês imaginem o custo ambiental de um jornal, de milhares de jornais no mundo todo, que saem todos os dias. Imaginem uma 0 hora aqui, todo respeito, que todos os dias saem em, sei lá, quantas cidades iguais a Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul. É um negócio, do ponto de vista do meio ambiente, isso é realmente preocupante. Né? Eu acho que isso é um primeiro ponto. Agora, se eu não tivesse... Eu tinha duas possibilidades antes. Ou fazer um decreto, acaba com o jornal e, notícia só pelo rádio e pela televisão. Né? Mas hoje o que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de que a notícia escrita ela circule pela web. HP, agora nós participamos aqui no curso de Engenharia da Computação de um concurso e nós ganhamos um prêmio da HP, que eles doaram os 45 iPads, né, esses pockets, que tem conexão com a internet, etc. E também estão dando os tablet PCs, que são computadorzinho assim, fininho, que é isso, um pouco parecido com isso que tu estava falando.
Então tu vai para um lado e para o outro, carrega, tu anota. Quer dizer, é já um pouco esse papel digital. Claro que ele ainda não é exatamente formado. Bom, agora eu pergunto, quer dizer, não, claro que tem o problema do dinheiro, que isso ainda custa muito caro, etc. Mas nós voltamos ao problema. A televisão era extremamente cara nos anos 80, nos anos 70. Ainda hoje é caro. Se for comprar uma boa televisão, vai pagar bastante. Mas as coisas... O computador é extremamente caro também. Hoje ele está muito acessível. Né? Quer dizer, então, também o próprio mercado ele vai se responsabilizando para tornar os custos mais baratos. Eu acho que sempre esse é um argumento, mas não é um argumento muito importante, o argumento do valor, porque a tendência é que ele baixe. Para nós interessa sempre perceber tendências, percebe? A gente tem que, de algum modo, perceber para onde que o caminho está indo. Né? Para onde que a sociedade... Nós temos que pensar a direção que a sociedade está indo. Né? Então... Agora, eu acho que eu, se pudesse, eu faria um decreto. Não, mas eu limitaria essa poluição toda que é os jornais. Mas isso é uma questão que eu acho. Mas eu acho inevitável. Hoje, por exemplo, a própria noção de mundo é uma noção... Hoje não me interessa só ler um jornal da minha cidade. Hoje eu preciso ter informações do mundo todo. Porque aquilo que eu falei antes do cidadão mundial, é claro, quer dizer, eu preciso estar informado. E aí a única coisa que eu observaria é o seguinte: não dá para confundir. Não se trata só de uma mera passagem do jornal impresso para o jornal digital, assim. Não vai ser só uma folha, é porque é um novo jornal, porque a mensagem é outra desse jornal, é um novo jornal. Agora, para encerrar, eu queria só observar para vocês, por exemplo, a questão do livro. Tá? O livro não vai acabar necessariamente com a emergência da internet, mas vejo que a internet ela possibilita um novo tipo de livro. Se vocês forem lá na Wikipedia, tem lá o Wikibooks. Né? Wikibooks é uma proposta nova de livro, que é o livro aberto. Ou seja, a ideia do Wiki é que tu não tem mais um pacote de um livro pronto, mas é um livro que sempre se renova, e é um livro coletivo também. Claro que a gente tem livros coletivos, mas eles encerram, quer dizer, a interação mental é muito menor num livro. Então, queria chamar a atenção para o fato de que tu tem uma nova possibilidade do livro, que é essa ideia de um livro aberto, coletivo, sempre em construção. Enquanto que a imagem que nós temos do livro é o livro que, está fechado, pacote. Né? Então, são essas percepções, eu acho, que são interessantes, essas novas modalidades de interação. Agora, posso escrever um monte de bobagem nos livros também. Tá? Agora, que a possibilidade de um livro aberto ele só se dá a partir da emergência de uma rede interativa, isso é fato. Aí isso não é profissão de fé. Talvez seja uma profissão de fé no sentido de que é interessantíssimo um livro que não acaba, que está sempre aberto, está sempre sendo construído. Tá? Um livro completamente diferente. A noção mesmo de direito autoral individual se desconfigura. Por isso que, para mim, se a mensagem principal da internet é a intercriatividade, eu acho que o grande exemplo hoje que nós temos, claro, tudo na web é exemplo, mas um grande exemplo é a Wikipedia, né? O modo wiki de ser e de pensar, porque ali realmente tu tem processo aberto, quer dizer, eu acho que ali tu tem uma grande síntese do que é as possibilidades da web hoje. Talvez um jornalismo aberto no formato do Wiki seria um grande projeto, que não tem. O Wiki tem, tá aí, uma ideia boa. O Wiki tem o Search, o Wikisearch, o Wikibooks,
Wikipedia, mas não tem um Wikijornal. O que é um Wikijornal? São pessoas do mundo todo produzindo as notícias, independente de elas serem jornalistas ou não. Se elas têm uma informação importante, é uma ideia boa. Tá bom, obrigado. Para quem estava na... Ah, não, é lá. Para quem estava na internet, um abraço. Valeu.